Olá pessoal, bem-vindos a mais esta videoaula e hoje nós estaremos falando sobre o gerador de tensão com controle de excitação. A ideia básica é ter aqui um motor DC acoplado a outro motor DC, onde este primeiro motor DC irá acionar o segundo motor DC através do acoplamento mecânico e esse segundo motor irá funcionar como gerador de tensão. A ideia dessa videoaula não é estar falando sobre o princípio de geração de tensão a partir do motor DC, mas sim mostrar aqui como a gente pode fazer o controle da excitação desse motor DC para que a tensão de saída permaneça sempre constante. Nós temos aqui a foto do acoplamento mecânico que está sendo usado e os dois motores DCs, né? O motor do lado esquerdo seria o nosso acionador ou motor propriamente dito, que irá acionar mecanicamente aqui o eixo do segundo motor DC, que irá funcionar como gerador. Bem, a ideia do nosso circuito de controle é a seguinte: aqui nós temos o diagrama de blocos do circuito como um todo, onde nós, aqui na saída do gerador, fazemos uma amostragem da tensão e jogamos essa tensão aqui de saída num amplificador de erro. Num dos pinos do amplificador de erro, nós teremos então uma tensão de referência, que significa a tensão desejada aqui na saída. O amplificador de erro, por sua vez, fará a diferença entre os erros, entre as entradas aqui, entre o que se quer, entre o que se deseja e a tensão de saída, irá gerar um erro aqui, um erro amplificado, que irá informar o controlador PWM aqui se ele deve aumentar o duty cycle ou diminuir o duty cycle ou o ciclo de trabalho. Se ele aumentar o duty cycle, eu vou estar gerando mais tensão para o motor que está acionando o nosso gerador, aumentando assim a tensão na saída. Se eu diminuir o duty cycle, diminui a velocidade aqui do nosso motor, e o gerador também tem a tensão de saída diminuída. A ideia é basicamente essa. O PWM vai estar trabalhando aqui numa frequência relativamente alta, aproximadamente lá em torno de 100 kHz, e esses pulsos gerados aqui pelo PWM têm uma determinada média, tensão média, que será filtrada então por um filtro passa-baixas. Então eu recebo aqui um trem de pulsos que tem um valor médio, e esse valor médio eu recebo ele por aqui na saída do meu filtro, né? Então eu elimino a pulsação, ok? Então a ideia é extremamente básica, extremamente simples, né? Amostra a tensão de saída, compara com uma referência, gera um sinal de erro, esse sinal de erro ajusta o nosso controlador aqui, e esse controlador irá mandar mais ou menos tensão. No meio do caminho eu tenho um filtro para eliminar os sinais aqui de alta frequência. E aqui eu passo só a componente contínua para acionamento do meu motor, ok? Muito bem, nós iremos então para a análise do nosso circuito eletrônico. Nós temos aqui o nosso diagrama do circuito e vamos iniciar aqui então com o PWM. O PWM está sendo implementado através do LM555. Então nós temos aqui o gerador de pulsos, né? Seria a modulação por largura de pulso, PWM. O CI555 irá gerar os pulsos aqui na saída do pino 3. Em seguida, esse trem de pulsos, ou esse PWM, irá passar pelo filtro. Nós temos aqui então o nosso filtro. A frequência de corte desse filtro, F0 aqui, ela é 1 sobre 2π RC. Se a gente fizer a continha, isso aí vai dar aproximadamente 15,9 Hz. O nosso PWM estará trabalhando numa frequência acima de 100 kHz, na faixa de 100 kHz. Então a frequência de corte aqui é muito menor, né? Significando que aqueles 100 kHz não irá passar. Ó. Aqui a frequência de corte, aproximadamente 15 Hz, e o nosso sinal está trabalhando lá em aproximadamente ou acima, né, de 100 kHz
Hz. Então o trem de pulsos aqui, proveniente aqui do PWM, ele é filtrado, e aqui na saída do filtro nós temos uma tensão constante, que seria a média do nosso PWM. Muito bem, essa média, essa tensão média aqui do PWM, ela irá passar por um buffer. Tem aqui um buffer. Esse buffer tem a única função de isolar aqui o filtro. Eu não desejo drenar a corrente do meu filtro para que não haja queda de tensão do sinal. E aí, através do buffer, eu entrego então o mesmo sinal da saída do filtro para o meu módulo de potência, que seria um transistor. Nesse caso a gente está usando aqui um chip 31C, ok? Esse chip 31C está configurado aqui numa configuração seguidor de emissor. Seguidor de emissor. E esse seguidor de emissor nada mais é do que uma espécie de buffer também. Tá? O sinal que chega aqui na base segue para o emissor, e a corrente na verdade vem direto da fonte do coletor para o emissor para acionar aqui o nosso motor, ok? Então a tensão que está vindo do nosso buffer segue para o motor, e a corrente vem direto da fonte pelo coletor emissor do transistor para acionar o motor. Então a tensão da saída do buffer aciona o nosso motor, que está acoplado aqui, ó, mecanicamente no segundo motor, que girando, tendo seu eixo aqui uma determinada rotação, irá gerar uma tensão de saída aqui VO, certo? Essa tensão VO é a tensão que nós desejamos controlar aqui na nossa carga. Então para isso eu vou pegar a amostra aqui, na verdade eu vou medir essa tensão, estou levando essa tensão até o meu circuito amplificador aqui de erro, né? Então aqui seria o meu amplificador de erro. Esse amplificador de erro, então ele vai pegar o sinal da tensão de saída e vai comparar com uma referência fixa. Essa tensão de referência fixa, ela está sendo gerada pelo circuito TL431, que é um gerador de referências aqui. Ele consegue mandar aqui no catodo uma tensão constante, que é extremamente estável, independente das flutuações da tensão de alimentação aqui em cima da minha fonte de 12 volts e independente das variações de temperatura. O circuito TL431 apresenta alta estabilidade térmica, então ele consegue trabalhar muito bem independente das variações de temperatura, e nesse caso ele está programado para fornecer uma tensão de saída de aproximadamente 10 volts. Neste caso aqui eu vou só fazer uma correção, eu tenho 33K aqui, e aqui embaixo eu tenho um resistor de 10 kΩ, e aqui em cima está sendo utilizado um resistor de 1 kΩ. Lembrando que a tensão aqui, vamos chamar de VK, do nosso circuito, ela é igual a 1 mais 33 sobre 10, 33K sobre 10K, vezes a tensão de referência, nesse caso 2,5. Isso é para dar aproximadamente em torno de quase 10 volts aqui. Se você tem dúvidas sobre o funcionamento aqui do TL431, dá uma procurada, que a gente já postou alguns vídeos exclusivamente sobre a operação deste CI. Muito bem, quando a gente fornece aqui com o TL431 uma tensão fixa constante de 10 volts para a nossa referência, nós temos juntamente aqui com a tensão de referência a amostragem sendo feita lá no motor. Então, através do potenciômetro eu consigo ajustar um valor fixo aqui de tensão desejada no meu gerador. Então a tensão desejada do gerador é amostrada, vem para o amplificador de erro e é comparada aqui com a tensão de referência ajustada, né? Então se a gente colocar aqui 5 volts,
a tensão de saída lá no gerador deve permanecer em 5 volts. Então eu vou estar monitorando, fazendo a diferencial aqui entre o que eu desejo e o que está vindo do gerador. E aí vou gerar um erro. Esse erro irá para o pino 5 do PWM, que é o 555, e irá ajustar para mais ou para menos aqui o duty cycle do nosso circuito. O nosso duty cycle, para quem não lembra, é o tempo ligado sobre o período aí de operação do sistema aqui 555, né? Nós temos um tempo ligado e um tempo desligado, tempo on e o tempo off. Período é o tempo total do PWM. Ok? Então a ideia básica é essa, né? Um resumão então. O PWM gera o trem de pulsos aqui numa determinada frequência. O filtro vai deixar passar só a média desse trem de pulsos. O buffer isola o filtro do resto do circuito. E essa tensão média atravessa o buffer e vai para a parte de potência, que é um seguidor de emissor, onde a tensão do saída do buffer segue para o motor e a corrente vem aqui pelo coletor emissor do transistor. Então, drive de corrente. Esse motor aqui irá girar, acoplado mecanicamente, ou tem o gerador na saída, que irá gerar uma tensão contínua. Essa tensão contínua é amostrada e é verificado aqui no amplificador de erro a diferença entre as duas, entre o que se deseja e o que nós temos de tensão na saída do gerador. Esse erro gera então um sinal para modular, para ajustar o PWM, aqui no caso, que irá aumentar, terá sua tensão de saída aqui aumentada ou diminuída, né? Nesse caso através do duty cycle. Ok, então a partir de agora nós iremos para a parte prática.